Olá, você está no canal do Zaraba. Amigos, hoje eu quero perguntar uma coisa. O que você espera, por exemplo, numa situação de crise em que haja uma paralisação do abastecimento durante, por exemplo, uma semana, como aconteceu no passado recente com a greve dos caminhoneiros? O que fazer na cidade diante de tal situação? A cidade só consome, não produz alimentos. Com raras exceções, não produz. A produção vem dos sítios, das fazendas. Mas se não houver transporte, essa produção não chega à sua mesa na cidade. Então, por isso que eu estou hoje, eu larguei a Babilônia e estou no sítio, produzindo a minha própria comida. Embora alguns tipos de produto eu dependo da produção nacional, como é o caso do arroz, do açúcar, só. O resto eu tenho aqui, o resto eu procuro produzir. Mas e você, na cidade? 3 dias de desabastecimento, acaba tudo nos supermercados próximo de você. Então, digamos que numa suposição de uma crise política, econômica, como é tramada pela esquerda brasileira para destruir o país, criar o caos, para então eles tomarem o poder a ferro e a fogo, digamos que aconteça uma paralisação das estradas durante uma semana. Como você vai comer? Como você vai sobreviver? Será fome, briga e aumento de violência se uma coisa dessa acontecer. Hoje, a maioria dos jovens na cidade não tem ideia de que é produzir alimentos. Eles não sabem plantar um pé de tomate, eles não sabem plantar um pé de feijão, não sabem nem de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos, a época deles. Ali está seu pai, sua mãe, que provê a mesa, mas ele não sabe, ele não tem ideia. Hoje as escolas estão mais preocupadas em doutrinar as crianças e transformá-las em futuros ativistas da esquerda. Ali é mais importante ensinar a ideologia de gênero. Não é identidade de gênero, porque há só macho e fêmea. Agora eles estão criando um terceiro elemento, quarto, sei lá. E essas escolas estão mais interessadas em ensinar essas porcarias para as crianças. Ensinar matérias, coisas, falsos conhecimentos que provêm das agendas comunistas internacionais da ONU, sobre astronomia, sobre isso, sobre aquilo, e enchendo a cabeça das crianças de coisas desnecessárias, que não traduz, que não agrega nada à sua vida naquele momento. Criança tem que brincar e aprender. Aprender a ler, a escrever e a fazer as contas básicas. Então, para mim, o primário e o fundamental deveriam focar os seus ensinamentos na literatura, no português, no ensino de línguas como latim, grego, inglês, na educação física e nas artes, mas na verdadeira arte, não essa arte que é dominada pelo comunismo, pelo gramicismo cultural. Pois bem, falando de sobrevivência, mesmo nós aqui sitiantes, que temos interesse em produzir nossos próprios alimentos,
nós temos grandes problemas, por exemplo, com as sementes. As grandes empresas, tudo isso faz parte de um complô, de um programa, de um projeto que vem sendo realizado há muitos anos, de concentrar a produção de semente em poucas empresas, como por exemplo a Monsanto. O milho, hoje todo sitiante depende de semente dessas empresas para plantar milho, arroz, feijão e outros grãos, porque eles destruíram toda a nossa cadeia, nossa base de cultivares. O Brasil tinha milhares de cultivares de feijão, hoje tem menos. Ainda feijão a gente encontra semente crioula, mas no milho, hoje é difícil você encontrar um milho crioulo, aquele milho que você planta, você pode guardar a semente e replantar no ano seguinte, como os índios sempre fizeram por milênios. Hoje está cada vez mais difícil você reproduzir essas sementes para o seu próprio consumo e vender o excedente, fazer trocas com o excedente. Então esse milho transgênico, ele nasce, cresce, dá espiga, mas depois não nasce. Ele foi modificado geneticamente justamente por essas empresas para evitar a autossuficiência do campesinato, das pessoas que querem produzir a sua própria comida. Esse é um grande problema. Além disso, nós temos aqui também uma quantidade muito grande e o uso indiscriminado de agrotóxicos, envenenando o solo e as plantas e também as pessoas que consomem tais alimentos, principalmente hortifrutigranjeiros. Aqui no meu sítio, graças a Deus, aqui eu não uso nada. Aqui é proibido veneno, inclusive para formiga. Eu não tenho veneno para formiga. Tem outras formas de controlar o ataque delas, mas tem muita coisa para ela aí. Enfim, a minha pergunta é essa. Você que mora na cidade, está preparado para sobreviver? E se houver também, digamos o seguinte, uma calamidade e acabar o fornecimento de energia elétrica, como guardar os alimentos? Como produzir seus próprios alimentos e estocar esses alimentos? Você sabe disso? Você já pesquisou sobre formas de conservar alimentos fora do freezer, fora da geladeira? Aqui eu sei. Aqui eu tenho alimentos aqui por muito tempo aqui, porque eu sei fazer isso aí. Mesmo porque eu também não posso contar muito com a CEMIG. Ameaçou chover, já desliga a luz. Sempre estou perdendo as coisas que eu guardo na geladeira. Então tem os fermentados, que se pode guardar, que dura bastante tempo. A carne também tem formas de guardar a carne, como antigamente meus avós faziam. Eles não tinham energia elétrica, e no entanto tinha carne e outros produtos o ano inteiro. Havia despensa nas casas. Hoje não há mais isso. Então precisamos estocar alimentos, porque você não espera uma crise. A crise ela não se anuncia, ela acontece. Você não tem a bola de cristal para saber quando é que essa crise vai vir, mas que ela vai vir, isso é fato. Seja por motivos ambientais, calamidades, ou seja por outros motivos. Mas estamos cada vez mais caminhando para essa situação. É uma situação pré-apocalíptica. Vocês nas cidades hoje vão ter que comer. Hoje vocês já comem alimentos transformados, industrializados. Esses alimentos são altamente prejudiciais para a saúde. E agora, o Pão de Açúcar acaba de lançar a sua carne moída de soja. Soja, sabemos que tem um elemento dentro da soja que interfere na produção hormonal, resultando em problemas na libido, seja tanto de homem quanto de mulher. No caso dos homens, reduz a produção de sêmen
e nas mulheres provoca outros problemas. Essa carne moída é na base de soja e celulose. É uma carne como aparece naquele filme de George Orwell, 1984. Parece carne, sangra, tem cheiro de carne, mas não é carne. E a carne vermelha é extremamente necessária para a manutenção da saúde e fortaleza do corpo das pessoas. O corpo precisa estar forte para resistir a tudo, inclusive espiritualmente falando. Devo dizer, por exemplo, que os sumos sacerdotes e a sacerdotisa satanistas, os que estão no topo, eles são proibidos de comer carne. Eles têm uma dieta vegana. Por que será? Você já pensou nisso? Pode pesquisar. Há muitos vídeos, há muitos livros que dizem e instruem sobre isso. Imagina, por exemplo, a Índia. A Índia é extremamente pagã, só tem religiões pagãs, e grande parte daquela população é vegana, é vegetariana, e porque através da meditação eles querem se conectar com o divino, mas acabam se conectando com entidades maléficas, entidades demoníacas, que se prestam alguns favores, é verdade, mas depois cobra. Haverá cobrança sobre isso. Então, a pergunta inicial é essa: você está preparado para uma crise? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se neste canal. Eu estarei aqui postando as minhas reflexões sobre as atualidades e também algumas coisas sobre sobrevivência. Um grande abraço, muito obrigado.